Se você é homem com mais de 60 anos e sente que perdeu algo essencial da sua masculinidade, o que vou revelar pode surpreendê-lo. Por décadas, fomos ensinados que a masturbação era algo sujo, inadequado para homens maduros. Mas a verdade científica é completamente diferente. Sou o Dr. Carlos Mendes, urologista com 25 anos de experiência formado pela USP, com especialização em saúde masculina pela Unifesp e atuo no Hospital São Luís, em São Paulo. Durante todos esses anos tratando homens como você, descobri que após os 60, a masturbação não é apenas normal. Ela pode ser a diferença entre vitalidade e declínio. O que a medicina moderna nos mostra é alarmante. A maioria dos homens maduros se masturba de forma completamente equivocada, ou, pior ainda, abandonou completamente essa prática por vergonha ou desinformação. Eles não percebem que a forma como você se toca, com que frequência e com qual intenção pode influenciar diretamente seus hormônios, sua saúde cardíaca e até mesmo seu cérebro. Um ato simples, quando feito de maneira inadequada, pode contribuir para a disfunção erétil, depressão e problemas prostáticos, mas quando feito corretamente, pode estimular a testosterona, melhorar o sono e manter seu sistema vascular funcionando perfeitamente. Isso não é apenas sobre prazer sexual, é sobre preservar sua função, reconquistar conexão consigo mesmo e lutar contra o envelhecimento, onde ele realmente começa, no sistema nervoso. Durante minha experiência clínica, identifiquei 7 segredos sobre masturbação que todo homem acima de 60 deveria ter aprendido décadas atrás. Se uma parte da sua rotina diária pudesse ser a chave para melhor saúde, melhor humor e maior vitalidade, você não gostaria de saber o que é? Primeiro segredo: masturbação. Sem consciência pode causar dormência e disfunção erétil. Deixe-me contar algo que gostaria que mais homens tivessem coragem de discutir abertamente. Ao longo dos anos, centenas de pacientes maduros chegaram ao meu consultório com o mesmo problema silencioso. Após estabelecer confiança, quando pergunto sobre masturbação, quase sempre há uma pausa constrangedora, seguida de confissões como sim, mas não sinto mais quase nada, ou só consigo terminar de um jeito muito específico, ou ainda, é como se meu corpo esqueceu como sentir prazer. O que esses homens não sabiam é que a forma como vinham se masturbando, rápida, mecânica, desconectada, havia treinado seus corpos para a disfunção. As consequências são silenciosas, progressivas e devastadoras. A masturbação sem consciência não é apenas um mau hábito. É um ciclo de condicionamento neurológico prejudicial. Cada vez que você se apressa durante o ato, com tensão nos ombros, olhando imagens intensas, usando sempre a mesma mão, o mesmo movimento e esperando o mesmo resultado, está ensinando seu cérebro a associar excitação sexual exclusivamente com essa rotina específica. Infelizmente, o cérebro é um aprendiz rápido demais. O que acontece com o tempo? Sua sensibilidade diminui progressivamente. A qualidade da ereção começa a declinar. Você percebe que precisa de mais estimulação, mais pressão, mais artifícios apenas para sentir o que sentia antes, naturalmente. Torna-se mais difícil responder a um parceiro real. Você começa evitando intimidade, porque ela parece muito diferente, muito lenta, muito real. O verdadeiro dano físico e emocional. É aqui que o dano real se instala, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Tenho visto homens entrarem em espirais de frustração, vergonha e até depressão, pensando que seus corpos estão irreparavelmente quebrados. Mas na maioria dos casos, o corpo não está quebrado, está mal condicionado na direção errada. Esse condicionamento pode levar ao que chamamos de disfunção erétil induzida por pornografia, ejaculação tardia ou, em casos extremos, anorgasmia completa, a incapacidade total de atingir o clímax. Essas não são condições raras. Estão afetando silenciosamente milhões de homens brasileiros. A parte mais cruel é que a maioria nunca percebe que foi algo que fizeram involuntariamente consigo mesmos. Mas o pior aspecto, e quero que você compreenda isso claramente, é que quando você condiciona seu corpo dessa forma e não reverte o processo, não é apenas o sexo que você perde. Você perde confiança,
perde conexão, começa a se retirar emocionalmente. Seu relacionamento com o próprio corpo se torna frio. Você evita toque, evita proximidade. Para muitos homens, essa sensação de isolamento se torna a porta de entrada para lugares muito mais sombrios, distância emocional, depressão e até sinais precoces de declínio cognitivo. O preço que você paga não fica restrito ao quarto. Afeta seu espírito. A forma como você se porta quando entra numa sala, como para de se olhar no espelho. Lentamente você começa a desaparecer. Lembre-se a boa notícia. Seu corpo pode reaprender. Não estou aqui para envergonhá-lo. Estou aqui para despertá-lo. A boa notícia é que seu corpo pode reaprender. O sistema nervoso tem capacidade de cura, mas exige consciência, paciência e uma nova abordagem ao prazer próprio. Uma que seja mais lenta, mais consciente e mais conectada, não apenas à sensação física, mas também à emocional. A masturbação não é sua inimiga, mas praticá-la sem consciência é como colocar o carro em movimento e acelerar sem direção. Eventualmente você vai bater. E quando perceber o dano, o reparo pode demorar muito mais do que imagina. Lembro de Roberto, 64 anos, contador de Ribeirão Preto, que chegou ao meu consultório completamente desanimado. Doutor, sinto que meu corpo me traiu, disse ele com os olhos baixos. Não consigo mais ter uma ereção normal. Só funciona se eu fizer exatamente do mesmo jeito que sempre fiz sozinho. Roberto havia passado anos condicionando seu corpo a responder apenas a um estímulo muito específico e intenso. Trabalhamos juntos por 3 meses, implementando técnicas de recondicionamento consciente. É incrível, doutor, me disse em nossa última consulta. Sinto como se tivesse recuperado não apenas minha função, mas minha identidade como homem. Outro caso marcante foi o de Antônio. 67 anos, aposentado da Petrobras de Santos. Ele me procurou porque não conseguia mais ter intimidade com a esposa após 40 anos de casamento. Só funciona na minha mão, doutor. E isso está destruindo o meu casamento. Descobrimos que décadas de masturbação, apressada e mecânica, haviam criado uma resposta condicionada tão específica que seu corpo esquecera. Como responder a estímulos naturais e variados? Com paciência e reeducação sensorial, Antônio recuperou não apenas sua função sexual, mas fortaleceu seu relacionamento matrimonial. Coens mudando. O padrão. Uma nova abordagem. Seu corpo não desistiu de você. Está esperando que você apareça por ele de forma diferente. A solução não está em parar completamente, mas em transformar a prática. Em vez de corrida, transforme em contemplação. Em vez de tensão, cultive relaxamento. Em vez de desconexão, desenvolva presença. Estudos recentes da Faculdade de Medicina da USP demonstram que homens que praticam masturbação consciente, focada na sensação presente, sem pressa e sem estímulos visuais intensos, apresentam melhora significativa na qualidade da ereção e na satisfação sexual geral em 8 semanas. A técnica que desenvolvi ao longo dos anos, baseada em neuroplasticidade e recondicionamento sensorial, tem ajudado centenas de homens a recuperarem sua função natural. Não se trata de uma pílula milagrosa, mas de sincronização biológica consciente. Se você é homem com mais de 60 anos e sente que perdeu algo essencial da sua masculinidade, o que vou revelar pode surpreendê-lo. Por décadas, fomos ensinados que a masturbação era algo sujo, inadequado para homens maduros. Mas a verdade científica é completamente diferente. Sou o Dr. Carlos Mendes, urologista com 25 anos de experiência formado pela USP, com especialização em saúde masculina pela Unifesp, que atuo no Hospital São Luís, em São Paulo. Durante todos esses anos, tratando homens como você, descobri que após os 60, a masturbação não é apenas normal. Ela pode ser a diferença entre vitalidade e declínio. O que a medicina moderna nos mostra é alarmante. A maioria dos homens maduros se masturba de forma completamente equivocada, ou, pior ainda, abandonou completamente essa prática por vergonha ou desinformação. Eles não percebem que a forma como você se toca, com que frequência e com qual intenção pode influenciar diretamente seus hormônios, sua saúde cardíaca e até mesmo seu cérebro.
Um ato simples, quando feito de maneira inadequada, pode contribuir para a disfunção erétil, depressão e problemas prostáticos. Mas, quando feito corretamente, pode estimular a testosterona, melhorar o sono e manter seu sistema vascular funcionando perfeitamente. Isso não é apenas sobre prazer sexual. É sobre preservar sua função, reconquistar conexão consigo mesmo e lutar contra o envelhecimento, onde ele realmente começa no sistema nervoso. Durante minha experiência clínica, identifiquei 7 segredos sobre masturbação que todo homem, acima de 60, deveria ter aprendido décadas atrás. Se uma parte da sua rotina diária pudesse ser a chave para melhor saúde, melhor humor e maior vitalidade, você não gostaria de saber o que é? Primeiro segredo: masturbação. Sem consciência pode causar dormência e disfunção erétil. Deixe-me contar algo que gostaria que mais homens tivessem coragem de discutir abertamente. Ao longo dos anos, centenas de pacientes maduros chegaram ao meu consultório com o mesmo problema silencioso. Após estabelecer confiança, quando pergunto sobre masturbação, quase sempre há uma pausa constrangedora, seguida de confissões como sim, mas não sinto mais quase nada, ou só consigo terminar de um jeito muito específico, ou ainda, é como se meu corpo esqueceu como sentir prazer. O que esses homens não sabiam é que a forma como vinham se masturbando, rápida, mecânica, desconectada, havia treinado seus corpos para a disfunção. As consequências são silenciosas, progressivas e devastadoras. A masturbação sem consciência não é apenas um mau hábito. É um ciclo de condicionamento neurológico prejudicial. Cada vez que você se apressa durante o ato, com tensão nos ombros, olhando imagens intensas, usando sempre a mesma mão, o mesmo movimento e esperando o mesmo resultado, está ensinando seu cérebro a associar excitação sexual exclusivamente com essa rotina específica. Infelizmente, o cérebro é um aprendiz rápido demais. O que acontece com o tempo? Sua sensibilidade diminui progressivamente. A qualidade da ereção começa a declinar. Você percebe que precisa de mais estimulação, mais pressão, mais artifícios apenas para sentir o que sentia antes, naturalmente. Torna-se mais difícil responder a um parceiro real. Você começa evitando intimidade, porque ela parece muito diferente, muito lenta, muito real. É aqui que o dano real se instala, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Tenho visto homens entrarem em espirais de frustração, vergonha e até depressão, pensando que seus corpos estão irreparavelmente quebrados. Mas na maioria dos casos, o corpo não está quebrado, está mal condicionado na direção errada. Esse condicionamento pode levar ao que chamamos de disfunção erétil induzida por pornografia, ejaculação tardia ou, em casos extremos, anorgasmia completa, a incapacidade total de atingir o clímax. Essas não são condições raras. Estão afetando silenciosamente milhões de homens brasileiros. A parte mais cruel é que a maioria nunca percebe que foi algo que fizeram involuntariamente consigo mesmos. Mas o pior aspecto, e quero que você compreenda isso claramente, é que quando você condiciona seu corpo dessa forma e não reverte o processo, não é apenas o sexo que você perde. Você perde confiança, perde conexão, começa a se retirar emocionalmente. Seu relacionamento com o próprio corpo se torna frio. Você evita toque, evita proximidade. Para muitos homens, essa sensação de isolamento se torna a porta de entrada para lugares muito mais sombrios, distância emocional, depressão e até sinais precoces de declínio cognitivo. O preço que você paga não fica restrito ao quarto. Afeta seu espírito. A forma como você se porta quando entra numa sala, como para de se olhar no espelho. Lentamente você começa a desaparecer. Não estou aqui para envergonhá-lo. Estou aqui para despertá-lo. A boa notícia é que seu corpo pode reaprender. O sistema nervoso tem capacidade de cura, mas exige consciência, paciência e uma nova abordagem ao prazer próprio, uma que seja mais lenta, mais consciente e mais conectada, não apenas à sensação física, mas também à emocional. A masturbação não é sua inimiga, mas praticá-la sem consciência é como colocar o carro em movimento e acelerar sem direção. Fácil mitamanza. Eventualmente você vai bater, e quando perceber o dano,
O reparo pode demorar muito mais do que imagina. Lembro de Roberto, 64 anos, contador de Ribeirão Preto, que chegou ao meu consultório completamente desanimado. Doutor, sinto que meu corpo me traiu, disse ele com os olhos baixos. Não consigo mais ter uma ereção normal. Só funciona se eu fizer exatamente do mesmo jeito que sempre fiz sozinho. Roberto havia passado anos condicionando seu corpo a responder apenas a um estímulo muito específico e intenso. Trabalhamos juntos por 3 meses, implementando técnicas de recondicionamento consciente. É incrível, doutor, me disse em nossa última consulta. Sinto como se tivesse recuperado não apenas minha função, mas minha identidade como homem. Outro caso marcante foi o de Antônio. 67 anos, aposentado da Petrobras de Santos. Ele me procurou porque não conseguia mais ter intimidade com a esposa após 40 anos de casamento. Só funciona na minha mão, doutor. E isso está destruindo o meu casamento. Descobrimos que décadas de masturbação, apressada e mecânica, haviam criado uma resposta condicionada tão específica que seu corpo esquecera. Como responder a estímulos naturais e variados? Com paciência e reeducação sensorial, Antônio recuperou não apenas sua função sexual, mas fortaleceu seu relacionamento matrimonial. Seu corpo não desistiu de você. Está esperando que você apareça por ele de forma diferente. A solução não está em parar completamente, mas em transformar a prática. Em vez de corrida, transforme em contemplação. Em vez de tensão, cultive relaxamento. Em vez de desconexão, desenvolva presença. Estudos recentes da Faculdade de Medicina da USP demonstram que homens que praticam masturbação consciente, focada na sensação presente, sem pressa e sem estímulos visuais intensos, apresentam melhora significativa na qualidade da ereção e na satisfação sexual geral em 8 semanas. A técnica que desenvolvi ao longo dos anos, baseada em neuroplasticidade e recondicionamento sensorial, tem ajudado centenas de homens a recuperarem sua função natural. Não se trata de uma pílula milagrosa, mas de sincronização biológica consciente. Se você é homem com mais de 60 anos e sente que perdeu algo essencial da sua masculinidade, o que vou revelar pode surpreendê-lo. Por décadas, fomos ensinados que a masturbação era algo sujo, inadequado para homens maduros. Mas a verdade científica é completamente diferente. Sou o Dr. Carlos Mendes, urologista com 25 anos de experiência formado pela USP, com especialização em saúde masculina pela Unifesp, que atuo no Hospital São Luís, em São Paulo. Durante todos esses anos, tratando homens como você, descobri que após os 60, a masturbação não é apenas normal. Ela pode ser a diferença entre vitalidade e declínio. O que a medicina moderna nos mostra é alarmante. A maioria dos homens maduros se masturba de forma completamente equivocada, ou, pior ainda, abandonou completamente essa prática por vergonha ou desinformação. Eles não percebem que a forma como você se toca, com que frequência e com qual intenção pode influenciar diretamente seus hormônios, sua saúde cardíaca e até mesmo seu cérebro. Um ato simples, quando feito de maneira inadequada, pode contribuir para a disfunção erétil, depressão e problemas prostáticos, mas quando feito corretamente, pode estimular a testosterona, melhorar o sono e manter seu sistema vascular funcionando perfeitamente. Isso não é apenas sobre prazer sexual, é sobre preservar sua função, reconquistar conexão consigo mesmo e lutar contra o envelhecimento, onde ele realmente começa no sistema nervoso. Durante minha experiência clínica, identifiquei 7 segredos sobre masturbação que todo homem, acima de 60, deveria ter aprendido décadas atrás. Se uma parte da sua rotina diária pudesse ser a chave para melhor saúde, melhor humor e maior vitalidade, você não gostaria de saber o que é? Primeiro segredo: masturbação, sem consciência, pode causar dormência e disfunção erétil. Deixe-me contar algo que gostaria que mais homens tivessem coragem de discutir abertamente. Ao longo dos anos, centenas de pacientes maduros chegaram ao meu consultório com o mesmo problema silencioso. Após estabelecer confiança, quando pergunto sobre masturbação, quase sempre há uma pausa constrangedora, seguida de confissões como "sim, mas não sinto mais quase nada", ou
Só consigo terminar de um jeito muito específico. Ou ainda, é como se meu corpo esqueceu como sentir prazer. O que esses homens não sabiam é que a forma como vinham se masturbando, rápida, mecânica, desconectada, havia treinado seus corpos para a disfunção. As consequências são silenciosas, progressivas e devastadoras. A masturbação sem consciência não é apenas um mau hábito. É um ciclo de condicionamento neurológico prejudicial. Cada vez que você se apressa durante o ato, com tensão nos ombros, olhando imagens intensas, usando sempre a mesma mão, o mesmo movimento e esperando o mesmo resultado, está ensinando seu cérebro a associar excitação sexual exclusivamente com essa rotina específica. Infelizmente, o cérebro é um aprendiz rápido demais. O que acontece com o tempo? Sua sensibilidade diminui progressivamente. A qualidade da ereção começa a declinar. Você percebe que precisa de mais estimulação, mais pressão, mais artifícios apenas para sentir o que sentia antes, naturalmente. Torna-se mais difícil responder a um parceiro real. Você começa evitando intimidade, porque ela parece muito diferente, muito lenta, muito real. É aqui que o dano real se instala, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Tenho visto homens entrarem em espirais de frustração, vergonha e até depressão, pensando que seus corpos estão irreparavelmente quebrados. Mas na maioria dos casos, o corpo não está quebrado, está mal condicionado na direção errada. Esse condicionamento pode levar ao que chamamos de disfunção erétil induzida por pornografia, ejaculação tardia ou, em casos extremos, anorgasmia completa, a incapacidade total de atingir o clímax. Essas não são condições raras. Estão afetando silenciosamente milhões de homens brasileiros. A parte mais cruel é que a maioria nunca percebe que foi algo que fizeram involuntariamente consigo mesmos. Mas o pior aspecto, e quero que você compreenda isso claramente, é que quando você condiciona seu corpo dessa forma e não reverte o processo, não é apenas o sexo que você perde. Você perde confiança, perde conexão, começa a se retirar emocionalmente. Seu relacionamento com o próprio corpo se torna frio. Você evita toque, evita proximidade. Para muitos homens, essa sensação de isolamento se torna a porta de entrada para lugares muito mais sombrios, distância emocional, depressão e até sinais precoces de declínio cognitivo. O preço que você paga não fica restrito ao quarto. Afeta seu espírito. A forma como você se porta quando entra numa sala, como para de se olhar no espelho. Lentamente você começa a desaparecer. Não estou aqui para envergonhá-lo. Estou aqui para despertá-lo. A boa notícia é que seu corpo pode reaprender. O sistema nervoso tem capacidade de cura, mas exige consciência, paciência e uma nova abordagem ao prazer próprio. Uma que seja mais lenta, mais consciente e mais conectada, não apenas à sensação física, mas também à emocional. A masturbação não é sua inimiga, mas praticá-la sem consciência é como colocar o carro em movimento e acelerar sem direção. Fácil mitamanza. Eventualmente você vai bater. E quando perceber o dano, o reparo pode demorar muito mais do que imagina. Lembro de Roberto, 64 anos, contador de Ribeirão Preto, que chegou ao meu consultório completamente desanimado. Doutor, sinto que meu corpo me traiu, disse ele com os olhos baixos. Não consigo mais ter uma ereção normal. Só funciona se eu fizer exatamente do mesmo jeito que sempre fiz sozinho. Roberto havia passado anos condicionando seu corpo a responder apenas a um estímulo muito específico e intenso. Trabalhamos juntos por 3 meses, implementando técnicas de recondicionamento consciente. É incrível, doutor, me disse em nossa última consulta. Sinto como se tivesse recuperado não apenas minha função, mas minha identidade como homem. Outro caso marcante foi o de Antônio. 67 anos, aposentado da Petrobras de Santos. Ele me procurou porque não conseguia mais ter intimidade com a esposa após 40 anos de casamento. Só funciona na minha mão, doutor. E isso está destruindo o meu casamento. Descobrimos que décadas de masturbação, apressada e mecânica, haviam criado uma resposta condicionada tão específica que seu corpo esquecera como responder a estímulos naturais e variados.
Com paciência e reeducação sensorial, Antônio recuperou não apenas sua função sexual, mas fortaleceu seu relacionamento matrimonial. Seu corpo não desistiu de você. Está esperando que você apareça por ele de forma diferente. A solução não está em parar completamente, mas em transformar a prática. Em vez de corrida, transforme em contemplação. Em vez de tensão, cultive relaxamento. Em vez de desconexão, desenvolva presença. Estudos recentes da Faculdade de Medicina da USP demonstram que homens que praticam masturbação consciente, focada na sensação presente, sem pressa e sem estímulos visuais intensos, apresentam melhora significativa na qualidade da ereção e na satisfação sexual geral em 8 semanas. A técnica que desenvolvi ao longo dos anos, baseada em neuroplasticidade e recondicionamento sensorial, tem ajudado centenas de homens a recuperarem sua função natural. Não se trata de uma pílula milagrosa, mas de sincronização biológica consciente.